E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que anuncia grandes verdades científicas da Palavra de Deus, que anuncia que a Bíblia é inerrante, é necessária, é suficiente, é clara, é autoridade absoluta em teologia, em filosofia e também em ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. Porque dizem por aí que temos a ciência de homens, que, através dessa ciência, temos que ler Gênesis como alegoria, como poesia, como uma história que não descreveria fatos. Será? Não, temos aprendido claramente que a ciência corrobora a palavra de Deus, que é o passado descrito na Bíblia, que é luz para interpretarmos o presente, e que se a ciência sempre tivesse usado a Bíblia como os pioneiros da ciência o fizeram, ela teria avançado muito, muito mais. Eu sou Marcos Eberlin, um cientista, pesquisador, escritor, químico, fervoroso defensor do design inteligente, mas, sobretudo, um cientista cristão que aprendeu pela ciência a respeitar a autoridade plena da palavra de Deus. E nesse podcast falaremos sobre a forma da Terra. Será que a Terra é plana, quadrada, redonda, esférica? E será que a Bíblia já antecipou a sua forma corretamente? Sim, porque quando lemos lá em Isaías 40, 22, é declarado: é Ele que está assentado sobre o globo da terra. Olha só, os antigos acreditavam que a terra era plana e que se você navegasse os mares, você cairia num precipício. Olha só, a percepção nos tempos de Isaías, em que esse versículo foi escrito, é que a terra seria plana. A percepção geral, o conceito, o paradigma era de uma terra plana. Mas Isaías, então, muito antes da ciência poder ir para o espaço com as suas espaçonaves e observar corretamente a forma da Terra, a Bíblia já antecipou que a Terra seria esférica. Isaías escreveu esse verso 40, 22, é Ele que está sentado sobre o globo da Terra, aproximadamente entre 740 a 680 anos antes de Cristo. E foi só 300 anos depois que Aristóteles, observando os mastros dos navios se desaparecendo no horizonte e a sombra da Terra na Lua, foi que Aristóteles filosofou, propôs, pensou que a Terra seria esférica. Somente em 1519, depois de Cristo, foi que Magalhães navegou ao redor do mundo, confirmando que, de fato, a Terra era um globo, esférica. Foi depois de muitos e muitos anos, depois de Magalhães, que nós, com os nossos foguetes, pudemos ir ao espaço e, de fato, confirmar que a Terra é esférica. Incrível. Mas alguns dizem, não, olha só, essa palavra no hebraico
que foi utilizada por Isaías 40:22, não significa realmente um globo. Será que não? Sim, a palavra não só é melhor interpretada como um globo, mas coincide, inclusive, com a forma que conhecemos da Terra hoje. Ela não é bem esférica, bem um globo, mas ela é um geóide. Então ela é meio achatada nos polos. E os estudiosos do hebraico, ao analisarem a palavra original que foi utilizada em Isaías 40:22, dizem: olha, inclusive o sentido é exatamente esse, de um geóide. É a melhor interpretação da palavra. Então, mais uma grande verdade científica da Bíblia. Quando ninguém poderia propor, quando todos, ao observarem os fatos, as evidências científicas, ao andarem pela superfície da Terra, ao constatar, inclusive, pelas evidências que tinham de que a Terra provavelmente era plana, a Bíblia já fazia uma afirmação extremamente ousada e arriscada. A Terra é esférica. A palavra no hebraico é claramente correspondente a um globo por outras razões. Inclusive, há uma palavra para bola, para esfera, no alemão, no polonês e no croata, que parece que tem a raiz no hebraico, de bola, de esfera. A palavra no hebraico tem um K, um H, um U, um G, poderia ser lida mais ou menos como Kug. E vamos nessas línguas, no alemão, no polonês e no croata, vemos palavras com uma grafia muito, muito próxima do hebraico. E essas palavras, nesses idiomas, também significam esferas. Vemos também que a Bíblia não só antecipou a forma correta da Terra, mas como inspirou Cristóvão Colombo a fazer as suas navegações e grandes descobertas. Então, a Bíblia também sendo catalisadora, motivadora de grandes descobertas científicas, de grandes empreendimentos humanos, como as navegações de Cristóvão Colombo, descobrindo as Américas. Mais uma grande verdade científica da palavra de Deus, antecipando conhecimentos que a ciência demorou séculos para confirmar. Recentemente, houve um movimento. A Terra plana voltou, os terraplanistas. E muitos dizem, olha, a Bíblia, inclusive, confirma isso. Quem crê na Bíblia seria tão ignorante como os terraplanistas são. Não, pelo contrário. A boa interpretação da palavra, a boa leitura dos relatos bíblicos deixam claro que a Bíblia, de fato, antecipou uma verdade científica sobre a esfericidade da Terra. Nunca a Bíblia afirmou que a Terra seria plana. O versículo é claro, a palavra é clara, e ela descreve um planeta esférico, um planeta que gira, falaremos em outro podcast sobre isso, com uma rotação prevista também pela palavra de Deus. Então, quando confrontamos a boa teologia da palavra de Deus, os seus relatos científicos com boa ciência, percebemos claramente que a Bíblia tinha razão, que a ciência da Bíblia tinha razão. E se a ciência é verdadeira, podemos confiar em todos os relatos da palavra de Deus.
Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.